maravilha. A irmã tá falando de Páscoa, né? Eu quero fazer só uma leitura aqui de Páscoa, que a hora voa, né? É um tema bastante de época, né? E, por exemplo, nas escolas, tem escola que dá chocolate, tem escola que pinta, coloca a orelhinha nas crianças, né? E tem muita escola que já não está fazendo nada, né? Por quê? Porque é uma data religiosa, de crença, né? E as escolas entendem que algumas datas já não cabe mais na escola. Por exemplo, não se comemora em algumas escolas Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Comemora Dia da Família. E aí eu acabo ficando concordando com esse posicionamento de algumas escolas, né? As duas escolas que eu trabalho, elas não comemoram essas datas, né? Por exemplo, na sala que eu dou aula aqui na rua de casa, perto de casa, tem 5 crianças. Tem meninos que não tem mãe, tem crianças que não tem pai. Então imagina você chegar para uma criança de 5 anos de idade e falar, entrega lá pro seu pai, olha, é dia dos pais, então vamos dar um pente lá, dar uma caneta, dar uma meia, que nem a gente sempre fez, né? É chato, porque criança ela entende que morreu, mas se o adulto demora para aprender a conviver com essa perda, né? Imagina a criança, né? Que perde a mãe, principalmente que perde a mãe é o porto seguro da criança, muito mais que o pai até, né? Então, não é fácil. Então, essas datas estão deixando de ser usadas na escola. E a Páscoa, né, é distorcida, assim como no Natal. O Natal se fala do quê? De Papai Noel. E é uma data que foi escolhida para falar do nascimento de Cristo. O que tem a ver Papai Noel com o nascimento de Cristo? O que tem a ver o coelho com o ovo de chocolate, com a Páscoa, né? Então, o comércio, as vendas, elas geram essa distorção aí, né? E, e isso não só nessas datas, como em muitas coisas. Muitas coisas. Existem frases que são usadas na igreja que não são bíblicas e que os crentes usam muito, né? Por exemplo, placa de igreja não salva. O crente comum ouve e fala, não é verdade, placa de igreja não salva. E fica reproduzindo, né? Porém, quem teve a ideia de falar essa frase, não falou para exaltar a palavra de Deus, falou por quê? Porque ele queria um mercado de atuação, certo? Então vamos dizer assim, o irmão Nelson é um pregador profissionalmente. Por que profissionalmente falando? Porque ele cobra, ele recebe para estar pregando, ele vive disso, ele faz disso o seu sustento. Então imagina, eu pertenço à Igreja Sinos de Belém, só prego na Igreja Sinos de Belém, e a Igreja Sinos de Belém tem 300 filiais, certo? Não é pouco, mas se eu depender financeiramente de 300 filiais, e de repente minha renda pode, né, ser boa num mês e ter vários meses sem renda. Agora, e se placa de igreja não salva, eu posso ir em qualquer igreja, né? A igreja que me chamar eu estou indo, e quanto mais igreja eu for, mais ministérios eu for, melhor será. Então, quem criou essa frase, não sei quem foi, né? Com certeza foi pensando nisso, assim como o cantor, né? Se você canta num ministério fechado, só naquele ministério, você vai ter o seu lucro,
uma hora cansa, enjoa, porque as pessoas vão estar ouvindo sempre o mesmo, né? E as pessoas têm a tendência a enjoar, né? Quando ouve algo assim repetitivo. Aí vamos para outros lugares. Vamos rodar São Paulo, vamos outros ministérios, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para a Europa, vamos para onde tiver que ir para poder estar atuando com o público aí. Certo? Então, eu entrei para falar da Páscoa, que o comércio distorce, e falei que outras áreas da igreja, a questão comercial, financeira, acaba também prejudicando, né? Então existem igrejas que quando surgiram eram tidas como porta larga, porque naquela época que elas estavam surgindo, predominava as igrejas mais rígidas, né? E aí realmente uma igreja muito rígida, ela não atraía tantas pessoas. Ela atraía realmente quem tinha ali uma doença, um problema muito sério, a pessoa ir para a igreja para Deus fazer a obra e Deus fazer a obra, como Deus faz, né? Mas uma igreja mais aberta, né? Ela atrai pessoas ali para ouvir a palavra, ela atrai pessoas porque é um verdadeiro espetáculo, né? Jogo de luz, banda, louvor, estética, aí se investe em cadeira, em parede, uma série de coisas. Tem qualidade, tem Deus, tem manifestação de Deus? Tem, porém, né, quando surgiu, houve essa observação, né? Criou-se isso simplesmente porque a Bíblia, por causa de Bíblia, por causa de salvação de almas ou por outros interesses. Então, muita gente critica o meio evangélico por conta dessa questão comercial também, né? Mas voltando na Páscoa, quem ganhou seu chocolate, quem comprou seu chocolate, glória a Deus, né? Eu comi uns chocolates a mais aí que eu ganhei, já nasceu umas espinhas. Falar nisso, eu tenho que falar com a mãe da Milene aí para acertar o chocolate lá. Aí, ó, eu vou comer chocolate, né? Porém, a Páscoa, ela é um tema bíblico, certo? Ela é um tema bíblico. A irmã Helena Leal não ganhou nenhum. Olha, mas a senhora não está perdendo nada, irmã Helena Leal. A senhora não vai ter espinha, sua glicose não vai aumentar, não corre risco de pegar diabetes. Olha a justificativa, irmã Helena, né? Então eu quero ler aqui para os irmãos Êxodo 12, versículo 11, diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor, né? Então a Páscoa, a primeira Páscoa, quando foi instituída, ela foi instituída debaixo de muito temor, de muito medo, de muita apreensão, porque o povo estava preso, o povo era escravo, já tinha sofrido muito, tinha visto 9 pragas, em todas as pragas poderosas, a notícia: deixa o meu povo embora, deixa o povo de Deus embora, e o faraó não deixava. Então, né, depois de 1, 2, 3, 5, 8, 9 pragas assolando o Egito e ele não liberando, o povo fica ali naquela, com a orelha em pé, né? Ó, vem mais uma aí. A gente sabe que Deus cumpre o que ele fala, né? Mas, puxa vida, né? Vai acabar quando isso? Então, tinha aquela apreensão, tinha aquele medo. Não era um momento de alegria, não era um momento de festa, né? E a ordem de Deus era o quê? Se arruma, põe o sapato no pé, fica pronto, fica esperto. Se prepara que vocês vão sair daí voado. Vão sair daí apressadamente. Olha a palavra que veio, né? E aí, em termos de comida, né? O que se comeu na Páscoa? O carneiro, a ovelha sem mancha, sem defeito,
assada. Não frita, não cozida, nem crua, assada. Então, sacrifica o animal, pega o sangue dele, passa nos umbrais, nos batentes da porta, marca lá a porta, porque o anjo da morte vai vir. Quando ele vê a marca, ele vai pular por cima da marca. Essa é a Páscoa. A Páscoa quer dizer pular por cima da marca, né? E aí a casa que não tiver a marca, ele não pula, ele entra e mata. Mata o primogênito, todos os primogênitos. Quem tiver dentro daquela casa sem a marca do cordeiro que representa Jesus, vai morrer, né? E aí vocês vão comer assada a carne, pega o sangue, passa no batente, no umbral, a carne você come assada e come ervas amargas. Ervas amargas. Por quê? A erva amarga vai representar as famílias que perderam alguém. Então Deus não teve alegria alguma com a Páscoa, com a morte dos que pereceram na Páscoa, né? E também ordenou o quê? Que os seus filhos, o seu povo também não se alegrasse com a morte dos que pereceram, né? Então, coelho, não sei se foi para imitar, né, que o anjo da morte pulava a marca, né? Mas eu sei que coelho representa fertilidade. Você pega um casalzinho de coelho, em questão de meses você tem um rebanho imenso de coelho. E aí, ovo, em contraponto ao coelho, região ocidental do mundo, representa fertilidade. O ovo, na região oriental do planeta, representa fertilidade. Ovo, pouca gente consegue beber um ovo cru, né? Tem que cozinhar, fritar, temperar, né? Então, malandramente, né? Pegaram lá o costume oriental, que o ovo é decorado, é enfeitado, é bonito. Começou antes do chocolate lá. Depois falaram, vamos juntar as duas coisas. Coelhinho que é lindo, que é bonito, que pula, né? E aí a gente ganha o povo do Ocidente, com o ovo coloridinho, mais chocolatinho. Então o ovo a gente ganha o Oriente, chocolate a gente ganha o mundo inteiro. E aí crianças, jovens, adolescentes, homens, pessoas de todas as idades vão comer isso aí. Mas não é o que está na Bíblia, né? Aí, nessa época, todo mundo lembra de um chocolate e da chocolate. Aí quem é católico não come carne vermelha, que aí já entra no Novo Testamento. Jesus foi preso na época da Páscoa, julgado, condenado, açoitado, crucificado e morreu na Páscoa, né? Morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. E aí todo ano, né, se não come carne, porque não sei se ao comer carne vai representar que está comendo a carne de Cristo, ou que teve coparticipação na crucificação de Cristo, né? E aí tem esse entendimento que não é entendimento bíblico. O entendimento bíblico é que a primeira Páscoa, o cordeirinho morreu para as pessoas não morrerem. Na segunda Páscoa, Jesus representa aquele cordeiro representa Jesus. Jesus morreu para quê? Para que as pessoas não morram. A morte representada aí, ela representa o sofrimento eterno, ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Então, quem entrega a vida a Jesus Cristo, que é o Cordeiro Pascual, não vai sofrer o dano da segunda morte, não vai viver na eternidade em tormento, vai ser livre da condenação. Essa é a Páscoa. E o Cristo que nós lembramos não é o Cristo que morreu. Cristo não morre todo ano.
Cristo não morre toda hora, morreu uma vez e ressuscitou para todos sempre, amém, está vivo. E é a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo que nós comemoramos, né? Então, Páscoa em si, né, é para ser lembrada, mas não festejada. O que tem que ser anunciado é que Jesus ressuscitou, foi preparar lugar e vai voltar. Jesus está voltando. Volte para ele antes. Amém! E aí escreve fé, nós vamos orar para a glória de Deus. Amém, 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 amém. Aí, da onde tiraram carne vermelha? Não sei, né? Tem que comer peixe. Aí entra o comércio também, né? Você compra o peixe em qualquer época, já é caro. Já é caro. Mas na época da Páscoa é tricaro. Muito mais caro, né? Eu não sei, que eu não fui nem pesquisar, mas eu estava ouvindo alguns amigos falando que o quilo do bacalhau tá 300 conto. Rapaz, 300 reais um quilinho, ou menos de um quilo, não sei, né? O ovo, tá quanto o ovo? Sei lá, 100 pila. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Então, é comércio mesmo, né? E aí o pessoal fica inventando outras datas, dia do amigo, dia do homem, dia da mulher, dia dos namorados, dia dos noivos, sei lá, dia dos avós. Tem tanto dia que só Jesus na causa, né? Tudo é para movimentar o comércio. Obviamente que se eu fosse um comerciante, eu ia gostar dessas datas, porque eu preciso vender para poder ter o meu pão de cada dia, né? Então, as datas não é de tudo ruim, mas também não é de tudo bom. E a gente tem que ter a nossa consciência aí, né? Você vê que a Páscoa acaba sendo uma época de tristeza para muita gente, principalmente por causa da questão de compra dos ovos, ou do bacalhau, ou do peixe, né? Imagina, a pessoa é católica, ou ela tem esse costume, às vezes ela não é nem católica, mas ela quer seguir esse costume, e aí não tem esse recurso para comprar um peixe caro desse, gente, entendeu? Aí é um momento de tristeza. Aí o dia das mães, momento de tristeza. Dia dos pais, momento de tristeza, né? Então essas datas comemorativas, elas são boas para o comércio, para os comerciantes, é bom para quem... O povo gosta de gastar, né? Fala a verdade aí, gente. Você tem dinheiro, você gasta, né? O brasileiro, ele não é conhecido por economizar. Ele é conhecido por gastar mais do que tem. Se ele tem 10, ele vai gastar 20, 30. O brasileiro é assim, né? Então, é isso. Aí é o chororô depois. Final do ano é uma loucura. Janeiro é uma choradeira.